Eu vou só parar a transcrição aqui, né? Que vai quando começar a gravação, vai começar a transcrição, eu vou parar ela aqui. Beleza? Beleza. Fazendo as formalidades, você pode já colocar a tua apresentação. Professor, o teu áudio travou um pouquinho. Acho que eu entendi para tu pedir para eu compartilhar a tela, é isso? Isso, exatamente. A gente vai fechar as câmeras aqui para Isso, salvar a compartilhar a tela e botar a apresentação no modo de apresentação. Tá. Desligar a câmera, é isso? Tá. Não. Tu falando da tela, deixa a tua câmera ligada. Tá. Eu vou tirar minha câmera aqui porque é importante ter a tua agora. Show, beleza. Tá tudo certo? Me escutam? Na minha tela tá compartilhado? Sim, tá tudo certinho. Pra mim não veio, não sei se pro G para Armando tá aparecendo. Tudo certo. Tá tudo certo? Então tá. Então, pessoal, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado à banca por ter aceito, né, a fazer a avaliação do Moacir. Então, Moacir, tu tens agora teus 20 minutos para fazer a apresentação do teu TCC, depois para a arguição da banca, e no final, então, a gente se reúne numa outra sala para fazer a definição do teu grau, tá bom? Então, Moacir, é contigo agora, e qualquer coisa, ao final, né, é para mim que eu conduzo, então, com a... Obrigado, uma boa apresentação. Beleza, obrigado pela presença de todos. Então, eu vou apresentar para vocês o modelo de detecção por imagens do ataque da Spodoptera frugipeira em plantações de milho. Para contextualizar a Spodoptera frugipeira, ela é conhecida também no Brasil como lagarta militar ou lagarta do cartucho. Ela é uma das principais pragas do milho e está presente no mundo inteiro. Ela é bem famosa pelo grande poder de destruição. Os principais métodos tradicionais de monitoramento da lagarta é através da inspeção manual feita pelos trabalhadores do campo à procura de danos causados nas folhas. Além disso, tem também o monitoramento indireto que ocorre por armadilhas com luz negra, feromônio, que atrai a fêmea da mariposa e que, caso esteja presente ali na plantação, então capturar uma dessas mariposas pode ser um indicador que existam larvas da lagarta militar. Então, esses métodos eles têm alguns problemas, como eles são bem custosos e lentos por dependerem dessa inspeção feita pelos trabalhadores do campo, e também eles têm um problema que, como a avaliação é humana, também pode haver contradição na hora de avaliar, né? Um trabalhador pode avaliar de uma forma e outro de outra. Além disso, esses métodos eles trabalham bastante com amostragem, né? Então eles não cobrem toda a área, né, da plantação, eles pegam amostras. Então, esse estudo ele tem a proposta de um modelo de detecção por imagens do dano causado pela lagarta militar na folha do milho. E os dois principais objetivos são identificar o dano na imagem e classificar a gravidade desse dano. Com isso, isso possibilitará a melhor tomada de decisão no controle da praga, né? E, além disso, é entender a viabilidade para um estudo futuro que utiliza drone para fazer esse monitoramento. Bom, complementando aqui nos conceitos básicos, a lagarta militar, ela ataca as plantas desde o seu início do desenvolvimento. E hoje ela está presente no mundo inteiro, só que até 2016 ela era mais encontrada apenas nas Américas, né? Então, a partir de 2016, ela foi aparecendo em outras regiões do mundo. Tem uma referência aqui meio interessante, que é, segundo o Eschel, a lagarta militar ela pode estar causando 9,4 bilhões de dólares de prejuízo na África, no continente africano. Outro ponto importante aqui do estudo é que ele se baseou na escala de Davis para fazer criar as classes de dano.
porque a escala de Davis é a escala mais utilizada como referência. Ela tem 10 níveis, e esses 10 níveis foram agrupados de forma a criar as classes que vai ser utilizado nesse estudo, como classe saudável, mínimo, moderado e grave. Além disso, o modelo utilizou redes neurais convolucionais, que são hoje as principais ferramentas no campo da visão computacional. Elas fazem o reconhecimento de imagens, ou seja, na entrada desse modelo, são imagens que vão na entrada desse modelo, e a partir de operações de convoluções, elas extraem, como se fossem filtros, elas extraem características, mapas de características que ajudam a fazer a classificação da imagem. Então, a resposta da saída de um modelo de rede neural convolucional é a classificação dessa imagem. E nesse estudo foi utilizada a VGG16 como rede neural convolucional. Além disso, foi utilizado o modelo FastRCNN, porque esse modelo ele tem a capacidade de indicar na imagem onde está o objeto de interesse. Ou seja, na saída do modelo FastRCN é esperado âncoras que representam onde na imagem está, de fato, um objeto de interesse, que nesse estudo será os danos. E também classifica qual dano é. Na entrada do FastRCN é esperado 512 mapas de características que são gerados pelo modelo anterior, que é o VG16. E o FASTER é formado por dois principais componentes, que é o Region Proposal Network, que ele varre todo o mapa de características em busca de âncoras, e ele classifica se aquela âncora é um objeto ou é fundo. Caso seja o objeto de interesse, no caso, algum tipo de dano ou saudável, ele faz uma regressão para delimitar da melhor forma os limites da âncora, né, para encaixar na âncora. E depois passa para o Regional of Interest Pooling, que faz uma espécie de achatamento e classifica os mapas de característica, achata os mapas de característica e faz a classificação entre as classes do problema, né? Então, vai classificar entre mínimo, moderado e grave. E ele também utiliza a regressão para ajustar da melhor forma a posição desse dano, desse elemento de interesse na imagem. Bom, sobre o estado da arte, usei 10 artigos correlatos como referência. Aqui tem os 6 principais. E esses artigos, eles têm artigos que tratam sobre também, utilizam também o FASTER para poder classificar o dano causado pela lagarta militar no milho, e também existem outros estudos que implementaram outros tipos de modelo e também classificaram outros ataques de pestes ou doenças foliares no milho. Aqui eu vou destacar 3, que é o estudo de Duke. Ele utilizou o detector FASTER-RCN como base na implementação do seu próprio sistema de identificação. O Leak utilizou o extrator de características VGG16 juntamente com o detector FASTER para também identificar pragas. E o Fuentes, que ele teve melhores resultados nas suas redes neurais convolucionais quando ele usou técnicas de enriquecimento de dataset. Bom, sobre a metodologia, eu dividi ela em 6 partes, que é a criação do banco de dados de imagens, a identificação dos danos de acordo com as classes que foram definidas, o enriquecimento do banco réplicas modificadas das imagens, a configuração do extrator de características VGG16, configuração e treinamento do modelo FASTER e a análise dos resultados. Bom, sobre a criação do banco de dados de imagem, foi utilizado 2 principais critérios, que é fotos de plantas saudáveis que contenham os 3 tipos de dano, mínimo, moderado e grave, e pelo menos 1000 imagens que contenham dano. E esse dataset foi encontrado no site kaggle.com, que ele é composto por imagens de uma plantação de milho localizada no Nepal, que foram registradas durante os meses de junho e julho de 2020. O total de imagens desse dataset é de 4.223 imagens. Porém, apenas tendo as imagens é insuficiente. É necessário fazer o tagueamento das âncoras, né? Delimitar as âncoras nas imagens para que o modelo FASTER possa aprender com elas. Então, como eu citei anteriormente, eu utilizei a escala de Davis como referência. Então, o nível de Davis
aqui nesse modelo equivale à classe saudável, o nível 1 e 2 de Davis equivale ao nível dano mínimo, 3, 4 e 5 de Davis ao dano moderado, 6, 7, 8 e 9 de Davis equivale ao dano grave. Então, aqui a gente tem na tabela o total de cada âncora delimitada nas imagens. Bom, para fazer essa marcação de âncoras, eu utilizei a ferramenta Label MG, e aqui tem uma print da aplicação, e aqui tem um exemplo de marcação que eu fiz. O enriquecimento do banco de dados foi feito através da técnica de rotação. Isso é interessante colocar no dataset para que possa generalizar ainda mais ele, e assim como fazendo que o modelo seja mais poderoso, né? E aqui tem uma imagem da biblioteca Imagigal, que é só alguns exemplos de enriquecimento, mas basicamente nesse estudo foi utilizada essa primeira técnica, que é fazer a rotação das imagens. Bom, após criado o dataset, foi necessário procurar por implementações do modelo FastRSN que fossem compatíveis com o hardware atual, né? Porque esse é um modelo que já tem cerca de 7 anos. Então, eu busquei implementações interessantes, implementações que convergiam bem e que fosse compatível com o meu hardware. Então, eu encontrei uma implementação que usou como base a biblioteca do PyTorch. Após encontrada a implementação, eu configurei o ambiente de treinamento e também fiz ajustes necessários no código para fazer o treinamento das classes. Além disso, eu também fiz a separação do dataset entre 50% das âncoras para treinamento e os outros 50% para teste. Para poder entender o resultado do modelo, é necessário usar uma métrica de avaliação. Então, foi utilizada nesse estudo a Mean Average Precision, que é a métrica mais popular para detectores como o FastRSN. Basicamente, a Average Precision ela é a área abaixo da curva formada pelo gráfico da Precision versus Recall. Então, ela é representada aqui pela equação AP, e a Mean Average Precision é a média aritmética do resultado das APs de cada classe. Bom, então, deixado o sistema rodando, então foi feita a criação de 3 cenários de testes. 3 cenários para fazer entender os resultados do modelo, né? Então, esses 3 cenários de testes utilizaram os mesmos hiperparâmetros, que são os que estão nessa tabela. Esses hiperparâmetros foram hiperparâmetros que estavam na documentação da implementação, ou seja, onde provavelmente estão dando os melhores resultados. Bom, o primeiro cenário, ele é o cenário principal do estudo, que é o das 4 classes saudável, mínimo, moderado e grave. Após o treinamento do modelo em cima desse dataset, foi possível obter a MAP resultante de 43,41% sobre o dataset de teste. Então, aqui na tabela à esquerda, temos aqui a AP de cada classe individual, e aqui nós temos o gráfico de MAP por época durante a fase de treinamento do modelo. Então, nesse segundo slide aqui, nós temos a função, temos 2 gráficos que representam as funções de perda dos 2 componentes citados lá são componentes que estão no modelo FastRSN, que, por exemplo, é o RPN e o ROI, que eu citei lá nos conceitos básicos. Então, a gente pode observar que em ambos os componentes, eles chegaram bem próximo de 0, sua função de perda. Então, aqui eu tenho exemplos de predições que eu fiz após o treinamento do modelo, onde aqui no lado esquerdo nós temos as âncoras reais e no lado direito são as âncoras preditas pelo modelo. E a gente pode observar que ele foi 100% assertivo. Todas as âncoras reais foram preditas. Aqui também tem uma segunda predição que também ocorreu 100% foi 100% correto. O cenário 2, o cenário 2 foi modificado as classes com o objetivo de explorar ainda mais o modelo, né? Então, nesse cenário 2 foi configurado com a seguinte forma: 2 classes,
sendo que a saudável continua sendo apenas a classe saudável e a classe dano é o conjunto do dano mínimo, moderado e grave. Após o treinamento, o AMP resultante no dataset de teste foi de 73,09%. Aqui na tabela nós temos o AP da classe saudável, o AP da classe dano, e também nós temos aqui o gráfico de mean average precision por época durante o treinamento. Nós temos aqui também as funções de perda dos dois componentes da FASTER, que também foi perto próximo de zero. E aqui nós temos exemplos de predições, onde à esquerda que é núcleos reais e aqui à direita. Nós aqui já vemos alguns problemas com falsos negativos, né? Algumas predições aqui não ocorreram corretamente, da mesma forma que a classificação dessa âncora aqui embaixo, onde na predita é saudável, na realidade é uma dano. Aqui já temos a segunda predição, que ocorreu com sucesso, as 3 âncoras foram classificadas e indicadas corretamente. Então, o terceiro cenário, a ideia dele é colocar o dano mínimo junto com o dano saudável. Por quê? Aliás, o dano mínimo junto com a classe saudável para entender qual é a influência do dano mínimo, porque como é bem sucinta a diferença entre os dois, foi interessante ver o quanto mudaria no resultado final de AP. Então, após o teste, após o treinamento, foi feito todo o processo de teste e o MP resultante foi de 74,77%. Então, aqui a gente tem um gráfico da MP por época durante o treinamento. Os mesmos gráficos de função de perda dos componentes da FASTER, também bem próximos de zero. E aqui outros exemplos de predição, né? Então, aqui também ocorreram falsos negativos e também aqui houve uma classificação errada, que ele classificou como saudável e na realidade é dano. Outro exemplo de predição, no caso aqui a classificação foi correta, porém 3 falsos negativos. Bom, então, fazendo uma análise geral do modelo, o modelo então convergiu nos 3 cenários. A gente pode observar que pelos gráficos de função de perda, a gente nota que foi bem próximo de zero, ou seja, o modelo aprendeu com os datasets. E eu acho que o mais importante disso tudo foi que a MP resultante no dataset de teste foi bem coerente com a MP resultante no treinamento, valores bem próximos. E outra análise é que a baixa P das classes mínimo e moderado pode estar associada à limitação do dataset, né? Porque essas classes de dano mínimo e moderado, além de elas serem umas diferenças sucintas entre elas, esse dataset não é composto por muitas âncoras da mínima e da moderada, é a que menos tem âncoras, né? Como um comparativo, eu peguei uma referência, que é o DU, e uma referência bem próxima, que ele também usou o FASTER, só que ele usou o FASTER para 4 classes de dano, juvenil, menor, moderado e severo. O DU, ele atingiu 31,20%, que, se comparado ao cenário 1, que é o mais parecido, foi abaixo dos 43,41% desse modelo. Bom, além disso, foi feito também um cenário complementar, que é ignorar a identificação do dano na folha do milho, a identificação do dano na imagem, sim apenas classificar a imagem como um todo. Então, a gente utilizou apenas o modelo de 16, ou seja, descartamos o FASTER. E nisso, a mesma configuração de 50% de treinamento e 50% de teste do dataset, o modelo atingiu a pressão de 94%. E aqui a gente tem a matriz de confusão do cenário 4. Então, concluindo aqui, o modelo FASTER, ele apresentou resultados promissores na identificação e classificação, e ele também possibilita ser otimizado a partir de explorar outros hiperparâmetros e também através de um dataset mais completo, que tenha mais ainda âncoras de dano mínimo moderado, né, que são bem necessárias para poder fazer com que ele seja ainda mais assertivo. E para trabalhos futuros, então eu já indiquei ali que seria ideal criar pelo menos um dataset com 2.000 âncoras para cada classe. E também uma coisa que deixaria ainda mais essa ferramenta ainda mais robusta seria treinar um modelo com imagens capturadas por drones, né? Então isso deixaria a ferramenta mais poderosa. E também explorar modelos que são evoluções do FASTER-SN, como por exemplo a MESC-RCNN. Muito obrigado.
Então, obrigado, Moacir. Agora a gente passa para a arguição da banca. Jean e Armando, quem deseja começar, pode ser tu, Armando, já que abriu a câmera? Pode ser. Tá, tu, Armando, por favor. Você pode deixar na tua apresentação. Tu tá mostrando o Teams ali, se você deixar a apresentação. Isso. Primeiro, obrigado, né, Rodrigo, Moacir, pelo convite, né, para fazer parte da banca. Moacir, parabéns pelo teu trabalho, ficou muito bom. Em particular, né, esse tipo de lagarta já me deu alguns problemas. Conheço o poder destrutivo dela, né? Conseguiram destruir uma palmeira gigante lá na casa da minha mãe. Elas quase invadiram a casa. Né? Dá bastante lagarta junto, né? Gostei bastante do teu trabalho, a forma de escrita ali, tu escreve muito bem. Tu conseguiu colocar bem o problema, explicou bem a metodologia, fez uma revisão boa dos trabalhos por relato sem ficar nada muito extenso também, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Só questão de formatação ali, alguns errinhos de escrita, de digitação de palavra, alguma outra coisa de concordância. O modelo que tu usou ali, tu deve ter botado a opção two-sided, né? Ele ficou algumas coisas com as margens viradas, umas páginas em branco, mas isso é só ajuste ali de escrita, não dá nenhum demérito ali pro teu trabalho, né? As tabelas, tu tem uma tabela bem grande ali, que tu separou em 2, 3 e 4, só que as informações são a mesma, né? Então, tem a forma correta de colocar ela, daí tem o início, continua e o conclusão, né? Mas isso depois eu vou encaminhar para o teu orientador, tu conversa com ele lá sobre os ajustes de texto. E a única coisa que eu achei ali que faltou no teu trabalho foi lá na conclusão. Teu trabalho ficou muito bom e a tua conclusão ficou pequena ali, né? Não que, vou escrever muita coisa, né? Mas faltou tu botar um pouco mais. A conclusão seria vender o teu trabalho, né? Ficou bem resumida pro quanto isso deu de trabalho para fazer, né? Então, acho que tu poderia explorar um pouco melhor tua conclusão para chegar no nível do trabalho que tu fez, né? Então, por mais que às vezes a gente fica fazendo trabalho e fica meio que natural, né? Tipo, mas eu só fiz isso, né? Só que tu só fez isso tipo há um ano, né? Fazendo o trabalho, né? Então a gente se acostuma e às vezes não se dá conta do quanto tem de trabalho ali, né? Eu gostei bastante das sugestões de trabalhos futuros ali. Então, tu já deixou, né, uma continuidade ali para os próximos trabalhos. Realmente, aplicar isso, né, com imagem de drone facilita bastante, né? Eu não faço ideia do tamanho que é uma plantação de milho ali, por exemplo, né? Mas tu cita ali no meio da tua fundamentação das distâncias, né, do tanto de amostra que é usado, né? E parece ser algo bem grande, né? Então, acredito que com drone seria muito mais rápido de fazer isso. Mas, da minha parte, seria isso. A palavra sobre o Rodrigo. Muito obrigado, professor. Obrigado, Armando. Muito obrigado pelas considerações. Eu sou o Jean, por favor. Olá, boa tarde novamente, né? Primeiro agradecer o Moacir e o Rodrigo pelo convite participar da banca, tá? Então, vamos lá, né? Bom, Moacir, teu trabalho, ele é muito bom mesmo, né? Ele é muito bom, tá? Tá bem escrito, tá bem organizado, tá direitinho ali. Claro, tem alguns detalhezinhos do texto que o Armando também comentou, eu vou mandar depois para ti e pro Rodrigo se darem uma discutida nisso, tá? Alguns detalhes o Armando já falou com essa formatação, né? Que ele não segue o formato original, o original não, o formato que é exigido pela universidade, mas tudo bem. Isso é um detalhe que nem o Armando falou, é só mudar tu fez em LaTeX, né?
Então é Sim. só mudar uma linha de comando ali que ele vai ajustar tudo para ti. Isso é vantagem do LaTeX, tá? Então tem isso, vai ter que dar uma ajustada, tem umas figuras que tu vai ter que traduzir ali, mas nada de muito grave com relação a isso, tá? Eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? E desculpe, cara, se eu for redundante em algum momento, porque eu li uns trocentos trabalhos de conclusão essa semana, eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui, tá? Posso ter me passado, tá? Então, olha só, a primeira pergunta é, com relação aos dados, inclusive tu apresentou ali a quantidade de dados aqui na tua apresentação, tá? Tu fala que originalmente o banco de dados tinha 4.200 e tantas imagens lá, não foi isso? Sim. Tá. Aí depois tu escolheu ali uma quantidade um pouco menor, onde tu classificou ela. Essa classificação foi feita na mão, porque bem na hora que tu falou que deu uma picada na minha internet aqui também. Posso trocar aqui de slide? Pode, claro, deve. Tá. É que eu não. O banco é formado por aquelas imagens, só que eu não aproveitei todas, né? Eu Isso. aproveitei Tá, tu usou imagens. essa... Tá, Pode falar. beleza. Não, volta um slide anterior, é o 16. Esse aí, tá vendo ali, ó? Tu tinha 4.000 e tantos originais e tu fez um resultante de 1.600 e poucas graves, moderado, mínimo e saudável. Essas âncoras, tu fez elas todas na mão? Isso. Tá. Dessa forma aqui. Tá. Só que aí que tá, eu não aproveitei, não consegui aproveitar todas as imagens porque nem todas eram bem da forma que. Talvez algumas iam atrapalhar mais do que ajudar, então. Aqui eu não tenho a quantidade, eu não coloquei aqui na apresentação a quantidade de imagens que eu usei, mas aqui são de âncoras, entendeu? Poderia ter casos que nem aqui tiveram 3 âncoras na mesma imagem, né? Isso é uma coisa que tá. Isso tá escrito no trabalho ou eu me passei? Tá escrito que é o total de imagens que eu usei, que de fato foram usadas e também tá lá sim, acho que tá Tá. na. Tá, então beleza, eu me passei então nisso. Porque eu entendi aqui também que tu pode ter 3 ou 4 âncoras na mesma imagem, mas a quantidade de imagens é pouca, né? São menos, né? Eu usei acho que 1.600, não, 1.600 imagens, eu acho, no total. Tá. Essas Não, duas mil. Tá, não, tudo bem. É só isso que essa questão. Tá, então tu filtrou de 4.000 e poucas para 1.600 e poucas, porque as outras, em teoria, são ruins, assim, ou são outliers, ou não ajudariam, né? Não eram. Não é que o necessário aqui é pegar toda a folha, né? E daí aquelas imagens elas eram ou muito distantes e eu achei que não seria bom colocar. Beleza. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte agora. Tu usou ali como métrica o AP, né? Chamou de MAP. MAP. Tá, beleza. Esse MAP eu tô entendendo que ele é como se fosse. Não é bem isso, eu posso falar tecnicamente errado, tá? Mas ele lembra muito o F1 Score, né? Porque tu faz uma média do recall vezes o precision, né? O F1 realmente eu não conheço esse F1. Eu conheço, mas não sei o cálculo que tem por trás, sabe? O F1 Score ele é uma média harmônica, tá? Aqui tu faz uma média ponto a ponto. Então tá tudo certo, tá? E depois tu soma todo mundo, né? Então, na verdade, não é problemático isso. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Lá no final, então, vai lá nos seus... Aí, os primeiros resultados, passou. No cenário 1 passou, volta um antes ainda. Aí, tá? Então, na minha percepção, tá? Na minha percepção, e agora eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, tá? O fato de tu ter um MAP resultante de 43% não é bom, né? É bem relativo, né? Mas não, concordo contigo. Assim, para colocar em produção, para colocar, vai gerar muitos falsos negativos, né? Tá, isso que eu queria entender. Então, tipo assim, porque, por exemplo, de novo, eu vou fazer uma coisa aqui que não é pra, de novo, eu não tô denegrindo teu trabalho, tá? Eu só tô perguntando para tentar entender também. E aí, claro, e eu te dizer uma coisa, tá? Se a gente tá discutindo esse tipo de coisa no teu trabalho, é porque teu trabalho é muito bom, tá? A gente tá extrapolando ele já, né? Eu tô pensando já no futuro dele, tá? Então, assim, cara, o fato de ser 43%, a grosso modo, ele acaba sendo pior do que eu jogar uma moeda pra cima, né? Se tem ou não tem, né? Tipo, sabe? É exagerado isso, é exagerado isso. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? E eu vi que conforme tu for alterando ali os teus dados, os cenários foram melhorando. Sim. Tá? Perfeito. Só que eu percebi no teu texto, e agora eu quero ver em qual das imagens foi aqui, porque tu passou e eu não anotei o slide, tá? Tem um deles que tu fala assim, essa imagem aqui gerou um monte de falso positivo, acho que foi. Falso negativo, essa aqui. Essa aí, tá?
Tu diz, gerou um monte de falso negativo. Só que olha na imagem da esquerda, cara. Tu tá vendo ali que pelo menos 2 folhas, bem na imagem da esquerda, âncoras reais, tá? Bem na esquerda da imagem e bem na direita da imagem, realmente tem 2 folhas saudáveis ali. Então me parece que aí não é um erro do teu classificador, tá? Me parece que aí foi um erro na anotação do banco de dados original. Entende? Sim, sim. Uhum. Então, Esse é o desafio mesmo, né? Então, provavelmente, deve ter acontecido que em alguns momentos tu teve um AP baixo, porque na hora de produzir o banco de dados, tu te passou nessas coisas aí, tá? De novo, isso não é demérito nenhum, tá? A gente tá procurando aqui cabelo em ovo agora, né? Tá? Puxa, né? É chifre e cabeça de cavalo, tá? A gente tá meio que tentando ser... Legal, tem certo. Tá discutindo, tá? Então, me parece que isso aí foi um erro lá na tua anotação original do banco de dados, tá? Sim, Então, sim. isso, sabe? Então, isso, tipo assim, às vezes a gente é meio... A gente acaba sendo meio, como é que se diz... criterioso, né? Os nossos resultados, sendo super... Não, aqui tá errado e tal, não sei o quê. E a gente acaba esquecendo que pode ser que não, né? Às vezes é bom dar uma avaliada, assim, tipo assim, não, talvez não seja tão errado assim, né? E tu vê que, pelo menos, no mínimo, essas 2 imagens ele já ia diminuir bastante teu falso negativo, né? Não, isso, tá? Bastante, Tá? Então, isso é uma coisa que acho que poderia. Não é uma melhoria, é uma melhoria do teu software, não é nem uma melhoria do teu trabalho de conclusão, porque eu acho que teu texto está muito bom, né? Tá. E outra coisa que eu pensei aqui, né, lendo o teu trabalho e pensando no assunto é o seguinte: tu usa o Faster CNN, tá acoplado com a VGG, né? Então elas são acopladas, né? Não, elas não precisam estar, mas eu utilizei uma implementação acoplada. Porque uma coisa que eu pensei é o seguinte, tá, e se tu usar o teu VGG 16, que nem tu já usou no teu cenário 4, para separar o que é bom e o que é ruim. Tipo assim, essas aqui só tem folhas saudáveis e aqui tu só tem folhas com dano, tá? E depois que tu só tem folhas com dano, aí tu fazer uma nova classificação dentro das subclasses de médio, moderado, já esqueci, moderado, grave e Saudável. saudável. Não, saudável tu tira fora, né? Mínimo, desculpa, mínimo. Mínimo, isso aí, tá? E daí tu fazer uma segunda implementação nesse sentido, tá? Sim, Talvez tenha uma melhora também, tá? De novo, é talvez, porque eu não conheço teus dados completos, tá? Talvez tenha uma melhora também, tá? sim. Não, interessante, entendi bem. Pô, bem legal essa Tá. dica aí. E uma outra coisa que é importante, tá? Que daí isso tu não colocou no texto, tá? Depois tu tem que pensar lá, que é o seguinte. Tu tem uma quantidade de imagens ali resultante, tá? Pelo menos eu não achei isso no texto, tá? Eu procurei ele depois, agora tendo essa apresentação, não achei. Tenta, professor, acho que tá no resumo ali. Agora eu Não, lembrei. não, tudo bem, deixa eu só comentar o que eu acho que tá faltando. Tu tem a quantidade, o que eu digo que o que tá faltando, que eu tô achando que faltando não é a quantidade de imagens, calma, eu me expressei mal. Então, por exemplo, tu pegou lá, tu tinha 4.000 e tantas, aí tu resultou em 1.000 imagens e dessas tu resultou em tantas âncoras que nem tu colocou ali, tá? Certo. Só que tu falou que tu usou Data Augmentation, né? Bom Tá. ponto. Aí se tu pegar essas 1.000 imagens e tu usou Data Augmentation, aumentou para quanto? Aí que tá, professor. Eu Isso eu não não vi. aumentei o dataset, eu usei em cima das imagens, eu não dupliquei elas, entendeu? Então como é que tu usou Data Augmentation? Eu usei em cima apenas, por exemplo, eu usei de forma randômica em cima do 50% de teste, entendeu? Então, ou seja, eu não tive mais imagens. Não entendi. Tu usou Data Augmentation para quê? Que a ideia do Data Augmentation é aumentar o número de imagens. O número Exatamente. de imagens, tá? É que, na real, eu concordo contigo, eu poderia ter feito isso aí, porque, na real, só aumentei um pouco, gerei uma generalidade no dataset de teste, mas não enriqueci ele em quantidade, né? Não entendi, cara. Não, é que assim, não, realmente, para o VGG 16 não faria diferença isso, mas foi uma coisa que eu vi mais pelo final, que eu tinha cometido esse erro, entende? Como é que eu Não, posso... é que eu ainda não tô dizendo que tá nada errado, tá? Não, Não mas não entendo, eu só não entendi como tu usou, só isso. não, mas eu tocou num ponto, não, é que na real, como é que eu posso explicar? Eu não. Vou dar um exemplo aqui. Vamos aqui. Eu ia usar.
todas essas imagens, certo? Então, de uma eu geraria aqui 4 vezes 7, 28, certo? Aham. Só que eu usei uma técnica e eu não usei ambas as imagens, eu usei só a da técnica, entendeu? Ou seja, eu não tive aumento de imagens. Tá, tu pegou uma imagem e tu tirou, por exemplo, essas 28 aí, tá? E tu não usou as 28, tu usou qual delas? Usei só a que foi modificada. Mas tu modificou 28 vezes, qual delas tu usou? Não, nesse caso eu não usei todas. Aqui eu só tenho alguns exemplos, desculpa, professor. Aqui eu só tenho alguns exemplos. Eu só usei a rotação. E eu usei só uma rotação, entendeu? Foi uma rotação. Tá, então tu tem a imagem original, mas ela é rotacionada, é isso? Isso, exatamente. Rotacionada, então tu aumentou, tu tem duas imagens agora. Não porque eu só usei a rotacionada, não usei a original. Ah, tá, entendi. Tá, mas tu usou agora sim, tu usou no jeito atravessado da Documentation, tá? Isso, professor, isso realmente é uma coisa que eu esqueci de. Isso eu mandei mal, porque eu devia ter colocado que. Eu tinha anotado isso aí para colocar nos trabalhos futuros, que seria usar mais técnicas, né? Porque aqui eu estou usando uma só, eu poderia ter usado 28, né? Tá. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Agora é uma discussão que eu vou ter contigo sobre Data Augmentation, tá? Por isso que eu queria entender como é que tu usou ela, tá? Sim. Eu não aconselho usar Data Augmentation, tá? Porque normalmente o Data Augmentation ele é a tua imagem rotacionada, esticada, aumentada, sei lá, né? Só que ela é a mesma imagem, ela vai ter a mesma característica, entendeu? Então, assim, e as redes neurais convolucionais elas são muito poderosas, cara. Então, do ponto de vista de técnica, não vai melhorar muito o teu resultado o fato de tu ter rotacionado ela para um lado ou para o outro, tá? Na verdade, o que vai acontecer é que tu vai mascarar o teu resultado. Porque tu vai ver o seguinte, se tu tem uma imagem original, tá? E a tua VGG classificou ela perfeitamente. Cara, ela é o que eu realmente disse que ela é, tá? Se tu rotacionar ela pro lado, ela também vai classificar igual. E tu rotacionar de novo, ela vai classificar igual. Porque é sempre a mesma imagem do ponto de vista numérico, Sim, né? Quando sim. passar a convolução lá. Porque tu tá na Concordo. imagem assim ou de cabeça para baixo, a convolução é a mesma. Entendeu? Não vai mudar nesse sentido, tá? Agora, o problema é o seguinte: se essa imagem original foi classificada errada e tu usou ela 4 vezes rotacionada, tu vai aumentar em 4 vezes o teu erro. Então tu vai propagar o teu erro. Verdade. Tu entendeu? Então o bom é sempre o seguinte: se tu for botar mais imagens, cara, ou são mais imagens originais que são independentes uma da outra, ou imagem sintética, alguma outra coisa, algum outro jeito de que tu, na verdade, torne que uma forma de tu aumentar o teu banco de dados e ainda assim ele ser independente, entendeu? Porque o Data Augmentation ele não consegue ser independente, pelo menos não em todos os casos, Entendi. entendeu? Então assim, se tu não usar o Data Augmentation, usar só as imagens originais, é melhor do que tu usar o Data Augmentation, entendeu? É melhor tu ir lá e furungar naquelas 4.000 e tantas imagens e achar mais umas 10 ou 20 lá pra te poder ancorar umas a mais aí, entendeu? Entendi. Não foi boa. Mas, cara, de novo, a gente já tá entrando na seara da discussão do trabalho aí, tá? É Não, tá só. massa a discussão, legal. O teu trabalho é muito bom e eu sei que já tá meio ansioso aí, né? Então, Não, parabéns pelo trabalho, parabéns pro Rodrigo pela orientação e obrigado por ter me convidado aí. Rodrigo, passa obrigado a pela palavra pra ti. presença de todos. Obrigado. Valeu. Obrigado, professor Gé. Então, agora a gente passar, né? E a gente já retorna, então, para te passar o teu grau. Beleza? Obrigadão. Dá uns minutinhos e a gente já está retornando. Certo.